Então, quando eu trago para vocês a seguinte informação: corretor, olhe a documentação do seu cliente, das partes e do imóvel. Porque se você cai numa situação dessa, você não vai receber a sua comissão. Pessoal, bem-vindos novamente a mais uma live do Comissão 6D Intensivo. E aqui, nós vamos discutir sempre uma forma de acelerar a sua jornada para você atingir os seus 6 dígitos de comissão por ano. E para quem não me conhece, meu nome é Carol Tinelli e hoje nós vamos discutir sobre comissionamento e a demora no recebimento da comissão pelo corretor de imóveis, tá? E olha só, o recebimento demorado do comissionamento, ele pode acarretar um atraso no atingimento do seu resultado. Ele pode resultar uma maior lentidão para que você, de fato, receba esses honorários e aí, consequentemente, você não vai atingir os seus 6 dígitos de comissão por ano. Então, porque tantas coisas podem acontecer ao longo do processo que você pode ficar sem receber, ou você pode receber menos, ou você pode atrasar o recebimento, e isso acontecer no ano seguinte, sei lá, várias coisas podem, muita água pode rolar embaixo dessa ponte, tá bom? Eu costumo sempre falar que há uma diferença entre comissão e honorário. E eu gosto mais da palavra honorário do que da palavra comissão. E por quê? Na prática não faz diferença nenhuma, Carol. Tanto faz eu chamar de comissão, eu chamar de honorário, o jeito que eu quiser chamar, tá bom. De fato, porque eu sempre falo também que uma coisa é o ideal e uma coisa é o real. Mas o honorário, ele dá um tom diferente na sua conversa com o seu cliente. E eu vou te falar por quê. Quando você fala honorário, você está dizendo que você vai receber, e uma vez até um professor meu na faculdade falava assim, era na aula de direito trabalhista, ele falava assim, funcionário não ganha, funcionário recebe. Por quê? Porque a gente ganha presente. Agora, uma remuneração é uma coisa que você trabalha para receber. Então, dentro desse trocadilho, qual que é a ideia? O honorário, ele traz a ideia de que você vai receber um dinheiro pela contraprestação do seu serviço. Diferente da comissão, porque a comissão, gente, é como se fosse missão, um encargo, sabe? É um pagamento, assim, de uma gratificação, a comissão. Então, vocês percebem a diferença do termo? Só aí, se você é um corretor diferenciado no mercado, já você consegue trabalhar com o termo honorário, que faz muito mais sentido dentro desse mercado, do mercado imobiliário. Então, tanto faz mesmo na prática você usar, se você pode dizer isso para mim, mas eu te digo, use honorário para falar da sua comissão, que isso vai fazer com que você as pessoas já vejam você como um diferencial de mercado, que você já está ali diferente. Olha, a pessoa fala honorário, fala comissão, tá? No subconsciente da pessoa isso vai fazer diferença, às vezes não tão nitidamente, mas você pode notar que isso vai fazer diferença em algum momento, tá? E olha só, gente, o pagamento da comissão, como que funciona? O Código Civil, ele trata dessa matéria. O Código Civil, ele traz a regulamentação do recebimento da comissão. Tá lá no artigo 726 e seguintes do Código. Logicamente, eu não vou ficar entrando em legislação aqui com vocês, mas por que eu estou falando isso? Porque quando você tiver uma dúvida em relação a como fazer o recebimento, se eu tinha parceria, se eu tinha ou não uma exclusividade, como que funciona o recebimento da comissão dentro da legislação. E o Código Civil traz essas informações.
Então, só um exemplo. O código fala expressamente que se houver dois ou mais corretores, a comissão tem que ser dividida em partes iguais. Então, tem que observar essas questões. Logicamente que, na prática, nada impede que a comissão seja discutida de forma diferente, nada impede que vocês estipulem um percentual diferente na parceria. Porém, no silêncio das partes, vocês têm que saber que o comissionamento está lá no código, ele está desenhado lá o recebimento. A mesma coisa acontece no caso de uma exclusividade, quando eu recebo, quando eu deixo de receber, quais são os requisitos legais para todo o recebimento, tá? E olha só, a comissão, gente, quando você busca atingir 6 dígitos de comissão por ano, você tem que sair da caixinha e tentar entender quais são todas as formas que você tem para receber uma comissão. Ontem eu falei um pouco dessas oportunidades que o corretor de imóveis tem e tem que observar, né? Tá? O corretor tem que ter consciência dessas oportunidades. Então, vamos citar algumas aqui. A venda e compra é a mais comum. A gente vê muito mais no dia a dia, assim como locação. Então, a locação também é uma grande oportunidade para que o corretor receba comissionamento. E nós temos o quê? Nós temos outras oportunidades. A permuta, por exemplo, é uma excelente oportunidade de comissionamento. E por quê? Porque na permuta você recebe porcentagem dos 2 imóveis que você está permutando, transacionando. Então, é uma oportunidade de aumentar os seus ganhos, acelerar os seus ganhos. E existe muitas operações de permuta. Ela é mais difícil? É mais difícil porque, de fato, para uma pessoa gostar do imóvel do outro e fazerem a troca é muito complicado, é muito complexo. Né? Tem que entender muito os gostos e os desejos, as dores das pessoas para você resolver o problema de ambas. Então fica um pouco mais difícil do que se realmente você estivesse trabalhando somente com a venda. Mas a permuta, saibam que é uma possibilidade. Outra possibilidade, por exemplo, é a administração de bens imóveis, né? Nós estamos falando talvez de imobiliárias, sim, mas tem algumas pessoas que estão aqui nos assistindo que têm imobiliárias. Então, é uma forma de comissionamento, né, para o corretor que trabalha para aquela imobiliária, e a imobiliária recebe também um comissionamento em cima de uma locação, em cima de uma administração de bens, certo? Então, essas são grandes oportunidades que aceleram você na sua jornada dos 6 dígitos de comissão por ano. Sempre que há uma contraprestação de serviço, eu falei então que há o pagamento dos honorários, certo? Para a gente não chamar de comissão, a gente chamar de honorário, que fica muito mais profissional e de fato faz mais sentido, que é o recebimento dessa contraprestação de trabalho. E a comissão, gente, ela é paga onde? Ela é paga no resultado útil. O código fala isso, a legislação fala isso, que é o recebimento quando acontece o resultado útil. Aí você pode me perguntar assim, mas Carol, o que é o recebimento, o que é resultado útil, afinal? E é o seguinte, quando você faz a aproximação das partes e você assina o contrato com ela, entre as partes, a assinatura entre o vendedor e o comprador, neste momento você conseguiu o resultado útil do processo, da negociação. Só que eu queria trazer para vocês aqui uma decisão judicial, e olha a importância do que eu vou falar. O ano passado, olha, super recente essa decisão, o ano passado um tribunal resolveu decidir que não havia resultado útil naquela situação em especial, porque a escritura não tinha sido lavrada, embora o contrato tivesse sido assinado pelas partes. Aí você fala, mas Carol, você não falou que no contrato, quando assina, há o resultado útil? E eu te respondo, nesse caso, a lavratura da escritura ficou impossibilitada por existir um gravame judicial na matrícula.
Então, quando eu trago para vocês a seguinte informação: corretor, olhe a documentação do seu cliente, das partes e do imóvel. Porque se você cai numa situação dessa, você não vai receber a sua comissão. Ou seja, você trabalhou, você aproximou as partes, teve assinatura de contrato, teve tudo. E por conta de um gravame judicial que impossibilitou a escritura pública, o negócio não pôde ser dado continuidade. Consequentemente, o corretor não vai receber a comissão dele. E ele, inclusive, por que gerou essa decisão? Porque o corretor foi entrar contra o proprietário que lhe devia a comissão. Aí o proprietário disse: não, você não vai receber essa comissão. Eu não consegui o resultado útil para mim. Então, se você... prestem muita atenção nisso, porque se vocês não souberem analisar a documentação imobiliária e isso acontecer, esse problema, imagina um problema desse acontecendo, olha o tamanho do problema que você vai enfrentar, o seu cliente vai ficar desanimado, você vai deixar de receber a comissão e isso vai atrasar você na sua jornada do recebimento de 6 dígitos de comissão por ano. Então eu quis trazer essa informação para vocês dessa decisão, para vocês entenderem que, embora a legislação determine certas coisas, a prática muitas vezes traz traz outras situações que te impossibilita de receber. Então imagina, né? Faz tudo lá e não dá certo. E eu falo assim, o que faz com que o proprietário não pague a comissão para o corretor de imóveis? A primeira delas, gente, é o corretor de imóveis que fica inerte. É aquele corretor de imóveis ocioso, que não faz nada. Tá? Pessoal, para você receber a comissão, e por que eu falo que o proprietário pode não pagar a comissão? Porque num eventual contrato, principalmente de exclusividade, por mais que eventualmente o proprietário feche o negócio direto com o comprador, se você foi ocioso, você não vai receber sua comissão, não. Pode esquecer. Você tem que provar que você não foi ocioso ou ociosa. Então, gente, a inércia é um ponto chave do não recebimento da comissão. Não adianta nada você pegar um monte de imóvel, ficar inerte, achando que as coisas vão cair do céu. Então, o proprietário pode se recusar a pagar um honorário se você for inerte. Então, cumpra o que você promete para ele, tá? Falta de capacitação profissional é outro ponto muito importante. Nós falamos aqui também essa semana sobre isso, bastante. A capacitação profissional, veja, o exemplo que eu dei anteriormente sobre o não recebimento por conta da existência de um gravame judicial na matrícula, que o corretor de imóveis deveria, e não é poderia não, é deveria ter visto na matrícula que havia um problema lá. Ele deveria ter buscado informações, ele deveria saber analisar a documentação, e ele não analisou. Então, a capacitação profissional, e não é só em relação à documentação, a capacitação profissional é em relação a outras tantas coisas, é sobre técnica de vendas, é sobre o poder de persuadir as pessoas de uma forma com que não seja uma forma manipuladora, tá? Então, essa capacitação profissional, ela envolve um todo. Um terceiro ponto que eu acho super importante é que o proprietário pode não querer pagar, ou, na verdade, nesse caso, é mais do que isso. É o corretor de imóveis que não entende sobre o assunto. Financiamento imobiliário. Eu já falei isso aqui também, mas olha só, quando eu já analisei muito documento dentro de cartório. Para quem não sabe, eu trabalhei anos dentro de cartório, eu fui assessora jurídica de cartório, até que eu resolvi abrir meu escritório e atuar sozinha nessa área. Olha só,
Eu já vi muito contrato de banco, mas muito contrato de banco que ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Por quê? Porque tinha algum problema lá na documentação. O cartório, a gente tinha que devolver o documento porque o contrato do banco vinha errado. Aí, o que acontece? Isso muitas vezes se dá porque o corretor não fez a análise inicial completa, correta. Ele não sabe conferir um contrato bancário, não sabe emitir uma guia de imposto. Não, vocês estão me entendendo? A quantidade de coisa que precisa saber? Então, e outra coisa, o financiamento imobiliário, ele é extremamente complexo, burocrático pra caramba. Não é verdade? Quem não concorda aí comigo? Financiamento imobiliário é burocrático. Então, se você não conhece os trâmites internos dentro do banco, seja direto com o gerente, seja com o pessoal de uma assessoria com que você trabalha, né, faz uma parceria para eles trabalharem e darem um direcionamento para você, independentemente disso, se você tem esse pessoal te ajudando ou não, vocês têm que entender que é obrigação do corretor saber esse trâmite do banco. Quando que emite, quando faz a simulação, depois quando que tem uma aprovação, uma pré-aprovação, quando que tem a assinatura do contrato, quando que ocorre tudo isso, quanto tempo isso leva. Vocês concordam que se vocês não sabem quando vocês vão receber a comissão de vocês? Vocês estão me entendendo? Não tem como. A partir do momento que você sabe qual é o trâmite que vai levar dentro do banco, e se aquele caso em especial que você está trabalhando é mais complexo ou menos complexo que o outro, nesse momento você sabe quando você vai receber a comissão. Você vai receber, tá? Outro aspecto relevante, gente, é o seguinte. Quando o corretor de imóveis não pega autorização do proprietário para vender o imóvel dele. Sabia disso? Então, o que acontece? Atrasa, ou você nem recebe. Ou atrasa porque você teve um grande problema no decorrer da situação toda, da negociação, e aí você tem que discutir a coisa toda lá no final, porque você não tem autorização e não tem nada. Ou você não vai receber porque você não pegou autorização. Mas qual que é o vínculo que você tem? Uma perguntinha aqui, o corretor tem que estar preparado para essa assessoria? A preparação do corretor em relação a essa assessoria do banco, né, que a gente estava citando, não sei se é da assessoria do banco que você está se referindo, mas o corretor tem que entender como é que funciona essa assessoria bancária. Porque o cliente, ele não vai ficar perguntando para o assessor lá, para a empresa que você tem parceria. Ele vai perguntar para o corretor, ele vai perguntar para você, tá? Então, é complicado. Saibam que pode dar problema, tá? Se o financiamento é tão burocrático e complicado, vale mesmo a pena tratar sobre isso? Ou melhor evitar negociações que necessitem de financiamento? Vale muito a pena entender sobre financiamento. Muito, mas muito. Sabe por quê? Porque o mercado hoje, são poucas as pessoas que não usam o financiamento. Poucas as pessoas. Então isso é uma grande oportunidade para que vocês consigam mais vendas. E aí você tem que entender sobre financiamento para orientar o seu cliente e aí você fazer mais vendas, você fazer mais negociações imobiliárias. Então, não evitem os negócios imobiliários que precisam de financiamento, tá, gente? Façam, mas compreendam, porque assim, ó, sei lá, vamos falar aqui de tudo que a gente vê, acho que uns 95% ou mais até, 80% das transações são financiamento. Aline, e eu tava falando que 95%, né? Porque a maioria do que eu vejo, do que eu analiso de documentação, de quando vem contrato pra gente fazer o fechamento e tudo mais, nossa, a maioria mesmo é uma porcentagem muito grande, muito grande.
Outra questão também que eu vejo que acontece muito é quando, por exemplo, o corretor, a documentação do imóvel está irregular em algum ponto, que de certa forma não é um impeditivo para a venda, mas o corretor ele não sabe a negociação, ele não sabe a parte jurídica, né, técnica, mas jurídica, para que ele consiga, de fato, resolver o problema do cliente. E aí, o que ele faz? Ele acaba declinando. Assim como, por exemplo, tem essa questão, a dúvida do, se é financiamento e é muito complexo, é muito burocrático, então eu vou declinar? Não, aprendam. São oportunidades, vamos sair da caixinha, vamos pensar nas oportunidades. O mesmo eu falo com regularização de imóveis. Se você tem o conhecimento e consegue orientar o seu cliente para regularizar aquele imóvel, porque ele não é de fato impeditivo para uma venda, e você também tem que saber sobre a matéria para saber se é impeditivo ou não. Olha só. Então você tem uma oportunidade, você não vai declinar o serviço porque você não sabe o que fazer com aquele imóvel. Não, você vai orientar o seu cliente. Outra coisa, gente, que é uma oportunidade e os corretores acabam também perdendo é o seguinte: locação. E eu falei um pouquinho antes, né, no comecinho da live, sobre as locações. E as locações é uma grande escola e uma grande oportunidade para aprender e ganhar mais comissão. É uma venda, é uma entrada rápida de dinheiro e é uma grande oportunidade. Então, saibam que existe e é uma possibilidade de ganho. Orientar a parte do registro é uma oportunidade de cobrar mais? Com certeza, você fala da regularização, é uma oportunidade de ganhar mais. A gente tem a tabela referencial do Cresce, que fala em 6 a 8%, por exemplo, de imóveis urbanos, e a tabela diz de 6 até 10% em caso de imóvel rural. Então, olha a excelente oportunidade para você aprender como regularizar um imóvel, ajudar o seu cliente, vender e ter uma comissão mais alta do que você teria se você trabalhasse só efetuando uma venda, tá? Isso daí, então, é uma outra grande oportunidade, assim como as locações são. Então, a gente está falando aqui de vários pontos que demoram para você receber, ou às vezes outro equívoco que acaba você não conseguindo mais receber a comissão, porque você não tomou as cautelas necessárias, então aí você não recebe. Então, gente, esses pontos que eu tô abordando aqui, que a gente até anunciou, é o vilão do recebimento de 6 dígitos de comissão. E se você fizer o correto, você vai conseguir atingir os seus 6 dígitos de comissão no ano com toda certeza, tá? Com toda certeza. Então, assim, o que eu falo para vocês? O jeito certo aqui é, de fato, o quê? Para conseguir a sua comissão, é estudar o passo a passo da negociação imobiliária. É estudar o início, o meio e o fim da coisa toda. É estudar de todas as matérias o início, o meio e o fim. Para, de fato, vocês conseguirem aplicabilidade prática. Tá? É isso que vocês precisam conhecer, tá? E nós vamos aprofundar isso tudo. Inclusive, outro ponto aqui que eu queria falar com vocês, que eu pensei para falar, é o seguinte: oportunidade de ganho, parceria. A parceria é outra oportunidade grande de ganho, e a maioria dos corretores de imóveis não fazem, mas talvez não fazem, e eu entendo que talvez você não faça porque você tem medo, mas é porque você precisa aprender como fazer uma parceria que gere bons frutos para você e para o seu parceiro, que gere grandes oportunidades para os dois, que a gente sempre fala, né? É melhor dividir do que não ter nada. Então, aprender a fazer parcerias também é importante. Então, olha, gente, olha a quantidade de oportunidade que eu trouxe aqui para vocês hoje. Está
ó, tá bombando, a quantidade de oportunidade. Isso vai acelerar demais os seus 6 dígitos de comissão por ano. Acelerar demais, demais. Confia em mim. E o que eu vou falar para vocês? Vamos pensar assim, ó. Tá, Carol, você me mostrou várias oportunidades, você me mostrou vários problemas que eu posso ter no decorrer da minha negociação. E aí, o que eu preciso fazer? Eu negociei, fechei o contrato, tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, vocês precisam aprender a colocar data no recebimento de comissão. Honorário. De honorário. Por quê? Você é que vai prestar um serviço. Então é você que impõe data, prazo, forma de pagamento, preço. Por quê? Você é o prestador de serviço. Eu dou sempre um exemplo, né, que eu ouço também de grandes mentores, assim, que eles, excelentes corretores também, que falam. Quando você vai ao médico e você liga lá para o médico e fala: olha, eu preciso agendar uma consulta. Quanto custa? Ah, custa R$600. Aí você fala, normalmente, tudo bem, ou você fala, não, muito bem, obrigada. Gente, não tem esse negócio de ficar pedindo desconto para médico em ligação para perguntar quanto ele cobra para fazer a consulta. Não é verdade? Se vocês, eu nunca vi assim, ninguém pedir desconto em consulta médica. E por que para o corretor de imóveis tem que ser diferente? Como que funciona na prática? Oi, corretor de imóveis, isso se não foi você que prospectou. Olha, eu tenho um imóvel aqui que eu queria deixar para vender, mas eu só pago tanto de comissão e só quando passar a escritura lá não sei quando. Isso acontece muito com empreendimento imobiliário, tá? Quem vende área, acontece muito. A pessoa, o empreendedor, ele quer pagar a comissão só quando terminar o prédio, 3 anos depois. Mas, gente, como assim? Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Domina a negociação, é você que tem que dominar a negociação. Você é o prestador de serviço, você que tem que colocar data e prazo de pagamento pro povo pagar você, gente. Vamos parar com esse negócio de ficar deixando todo mundo fazer o que quer. É por isso que o mercado tá como tá, não é verdade? O mercado fala, né, corretor. Corretor aceita qualquer coisa. Não é assim que funciona a coisa toda, não. Vamos impor, falar, não, eu trabalho dessa forma. Quando todo mundo começar a fazer isso, gente, o mercado vai mudar. A gente precisa revolucionar isso. O mercado vai mudar. Não dá pra ficar aceitando tudo de qualquer jeito. Vamos lá, tá? Vamos lá. Mas no caso, só paga quando vende? Rose, sim. Aí assim, ó, você tem que combinar o seu honorário, tá? Com o seu cliente. Você tem que combinar. Quando vende, aí vai efetuar o pagamento. Só que o que acontece muito na prática? Não paga-se a comissão na assinatura do contrato, porque eu não falei aqui que a assinatura do contrato é o que gera o resultado útil, salvo as exceções que eu citei aqui por conta de problema judicial, mas via de regra é isso que acontece. Então, quando que você recebe a comissão? O certo é receber na hora do resultado útil. Só que o que eu vejo muito? A pessoa já passou até a escritura, quer continuar parcelando o honorário do corretor. Não, parcela pra mim em 10. Como assim, gente? Não sou maquininha de cartão de crédito que eu vou parcelar em 10 vezes. Tá? Isso não quer dizer, gente, que vocês não podem negociar, às vezes no início do contrato, uma parcela, e no financiamento, quando sair o financiamento é outro. Por isso que você tem que entender de financiamento, para você saber quanto tempo você vai precisar ter para receber a segunda parcela, por exemplo. Tá? Então é importante saber isso também, qual é o processo, procedimento, prazo do banco, enfim, se você for negociar dessa forma, tá? E o que eu falo? Importante para vocês, como são profissionais autônomos, recebem honorários e não tem um fixo mensal, vocês têm que ter
um planejamento financeiro, ó, top, top. Caso de casa, Rose, acho que eu não entendi a sua pergunta em relação à casa. Na verdade, imóvel, né, a gente trabalha com a venda do imóvel, seja ele casa, apartamento, tá? Então, se quiser esclarecer um pouquinho melhor, a gente fala com você, tá? Então, gente, olha só. Uma reflexão para vocês fazerem. A partir do momento que o seu cliente proprietário assina com você, autoriza você a vender, ele está contratando o quê? O seu serviço. Neste momento, ele contrata o prestador de serviço para o quê? Vender a casa dele. O imóvel dele, imóvel, salão, o que seja, o imóvel. E aí, é nesse momento que você estipula o honorário. Não é antes, não é depois. E o que eu falo para vocês como reflexão? Prestem muita atenção. Deixe claro os seus objetivos para o seu cliente. Deixe claro o que você quer com ele. Clareza, objetividade, honestidade, nesse aspecto, é um dos pontos mais, assim, chaves para uma negociação dar certo. Então, o que eu falo? Coma a sobremesa primeiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Coma a sobremesa primeiro. Você tem que se antecipar no que você quer com o seu cliente para ele ficar claro dos seus objetivos, vocês alinham todas as premissas antes. E em qualquer movimento de venda, tá? Qualquer movimento que você tiver, peça a venda quando você ouvir o primeiro sinal de compra. O que é isso, Carol? Não entendi nada. Pessoal, olha só. Você está tratando com o seu cliente. Na primeira oportunidade que você perceber que ele vai comprar de você, seja o serviço, seja o imóvel, oferece a venda. Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. Mas você tem que treinar. Você tem que treinar para saber esse momento. Precisa treinar. Precisa ter o aspecto prático, teoria e prática, tá? Para você aprender. Venda de casa só paga comissão após venda. Isso, Rose, na verdade é o padrão, imóvel, tá? Imóvel. Não importa se é casa, ou se é apartamento, ou se é salão, se é área rural, não importa. Vendeu é contrato de risco. É um contrato que o corretor também assume o risco junto com o proprietário. Então ele só vai pagar quando? Quando ele vender, tá? Isso daí é tranquilo. Não importa se é casa, não importa o tipo de imóvel. Importa o que é um imóvel, tá? Então e importa que é na venda. Então, assinou o contrato, deve ser a comissão. Uniu as partes, resultado útil, comissão devida, tá? Então, fiquem muito atentos e treinem muito, porque o treino traz a perfeição. E, olha só, quando eu falo, prestem atenção em qualquer sinal de venda, tá? Em qualquer sinal de venda, para você conseguir, qualquer sinal de compra para você conseguir vender, prestem atenção nisso. Quer dizer o quê? Saia da sua zona de conforto. A maioria não sai. A maioria não sai da zona de conforto, tá? Então, tenham cuidado com isso. Treinem muito técnicas, treinem muito entender o cliente. Tem tanta coisa para vocês aprenderem, gente, mas tanta coisa, que isso vai acelerar demais a sua jornada nos 6 dígitos de comissão por ano. R$100 mil no mínimo por ano. Eu acho que dá para ajeitar bem a vida aí, né? Pessoal, então eu finalizo hoje por aqui, tá? Obrigada por quem ficou comigo aqui, ó, 8h30 numa sexta-feira. Obrigada por quem ficou, quem participou. Muito legal as perguntas, tá? Espero que vocês tenham gostado. E isso aqui é só o começo, é a ponta do iceberg para vocês buscarem os 6 dígitos de comissão por ano. E ótimo final de semana para vocês, excelente final de semana, sábado, domingo, curtam, descansem, trabalhem para quem for trabalhar, eu vou trabalhar. Obrigada, Aline.
tá? Obrigada mesmo, gente. Então, uma excelente sexta-feira, tá? Descansem aí também. Obrigada, Cristiane, Mariana. Revolução do mercado imobiliário. Amém. É isso aí que a gente busca. Muito boas suas dicas. Obrigada, José, também pela participação de vocês. Tchau, gente. Boa sexta-feira para vocês. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.